In 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Então, imagina a seguinte situação. Tipo, pensa num cenário onde a gente descobre que a fundação do universo não é um plano mestre divino, sabe? Cheio de benevolência e tudo mais. Ah, o clássico design perfeito. Exato. Mas e se, em vez disso, fosse um software altamente defeituoso? Tipo, um código construído por um programador arrogante, e a única maneira de escapar disso fosse hackear o sistema inteiro. Nossa, é uma imagem que, assim, desestabiliza totalmente o que a gente costuma aceitar como sagrado, né? Demais, cara. Porque, geralmente, quando a humanidade olha para crenças antigas, a atitude é de, sei lá, uma reverência intocável. Fica lá atrás de um vidro como uma relíquia de museu. O que faz total sentido do ponto de vista antropológico. As sociedades meio que constroem as morais delas sobre essas fundações, né? E a ideia de que essa base seja imutável dá um certo conforto. É quentinho, né? Traz segurança. Sim. Mas o problema começa quando a gente cruza esse conforto com tipo a filosofia cibernética e com a estética da tecnologia moderna, sabe? Aquele vidro do museu simplesmente estilhaça. A gente passa a enxergar os dogmas não como pedras fundamentais, mas como linhas de código legado. Um sistema operacional antigo tentando rodar num hardware que já não suporta mais a atualização. Exatamente isso. E é exatamente nesse estilhaço que começa a nossa imersão de hoje. Porque, olha, a intersecção entre inteligência artificial, heavy metal, teologia agnóstica e filosofia cyberpunk é onde a coisa fica fascinante. Muito fascinante. E o foco desse nosso mergulho é um projeto muito peculiar. O processo de criação de uma banda digital. E quando eu digo digital, é digital mesmo. A banda se chama Aborto Vicário. E eles estão com um álbum homônimo ainda em produção, né? Isso, o álbum Aborto Vicário, que é uma obra idealizada pelo pesquisador e escritor Jorge Guerra Pires. O Jorge tem um PhD, né? Ele vem de uma formação acadêmica bem sólida antes de mergulhar na escrita literária e nessa arte digital. Bem, o cara é PhD, e antes da gente mergulhar fundo nessa arquitetura toda, é legal dar um recado para quem escuta sempre as nossas análises. Assim, as dicas de como consumir esse mar de conteúdo. É porque são mais de 10 canais diferentes. Então a dica de ouro no Spotify é configurar o app para baixar automaticamente ou colocar nossos canais nos favoritos. Assim tudo toca em sequência, né? No timeline da pessoa. Exato. Episódio novo sai e já cai na fila. E para quem prefere o YouTube, a alternativa é ir direto para o canal Jorge Guerra Pires, PhD, porque os áudios são jogados lá automaticamente também. É uma facilidade enorme. E vale mencionar que esse álbum da banda Aborto Vicário conversa muito com o trabalho literário do Jorge. Livros como Seria a Bíblia um livro científico e Gibíblia, a fábrica de absurdos. Sim, que inclusive estão na Amazon. O físico chega rapidinho pelo Prime, sem burocracia. E o Kindle é na hora, né? E tem audiolivro também. No Google Play e no Google Books, eu sou suspeita para falar, mas ouvir audiolivro durante caminhadas ou lavando louça revolucionou a forma como eu leio. São horas de conteúdo. É a tecnologia facilitando o questionamento, né? Mas certo, vamos desempacotar o conceito da banda. Aborto Vicário. O nome é super denso, sabe? A palavra vicário remete de imediato a um conceito teológico bem específico. Remete à expiação vicária. Isso. Como funciona essa inversão conceitual que a banda propõe com a palavra aborto aí no meio? Bom, para entender a subversão, a gente precisa olhar para a teologia clássica primeiro. A expiação vicária é tipo a espinha dorsal de muitas vertentes cristãs. A ideia de que alguém pagou a conta por nós. Exato. É a premissa de que a humanidade tem uma dívida moral infinita e que alguém, no caso Jesus, toma o lugar do culpado para sofrer o castigo e quitar essa dívida. O termo aborto, no contexto dessa banda, é retirado do sentido biológico. Ele vai para o sentido cibernético. No sentido de interrupção.
Como abortar um programa de computador que está travando a sua máquina, sabe? A banda propõe a recusa ativa dessa transação teológica. Cara, eu gosto de visualizar isso com uma analogia financeira, porque fica muito claro. Imagina o cenário da gente nascer com uma dívida bancária colossal. Sem nunca ter assinado contrato nenhum. Já nasce devendo trilhões. Pois é, aí de repente surge uma figura dizendo que vai trabalhar sob tortura o resto da vida para pagar o que foi gasto. O script da sociedade manda a gente agradecer e viver em servidão a esse salvador. Só que a atitude da banda não é de gratidão. De jeito nenhum. A atitude lírica do álbum é cruzar os braços e dizer tipo, um momento, eu recuso que alguém pague isso. Eu quero auditar essa conta. Quem foi que desenhou esse sistema financeiro para me colocar no vermelho antes de eu existir, né? É genial. E é o questionamento da raiz do sistema. Recusar ser o motivo do sofrimento alheio só para validar uma regra que parece injusta desde o princípio. E o que é fascinante aqui, e que se conecta muito com o que o Jorge chama de cyberateísmo, é que no passado a instituição mantinha o monopólio da narrativa de um jeito bem simples. Eles queimavam os papéis de quem tentava auditar a conta. Apagava o registro do servidor na base da fogueira. Sim, os primeiros pensadores gnósticos que traziam esses questionamentos parecidos com o da banda tiveram os textos todos caçados. A única forma de sobrevivência foi esconder aqueles papiros em jarros de barro lá no deserto do Egito, em Nag Hammadi. Nossa, Nag Hammadi é um marco histórico. Só que o deserto de hoje é digital, né? A internet assumiu o papel desses jarros de barro. Só que numa escala global que é indestrutível. A nuvem descentralizada torna a censura física totalmente obsoleta. Não dá para incendiar um servidor que está replicado em milhares de lugares. O código-fonte vaza e fica exposto. E o ateísmo, ou, sabe, esse ceticismo radical, encontrou na internet a sua maior força motriz. O bug do sistema teológico foi documentado. E distribuído para todo mundo. E é isso que intriga muito na conversão de um debate literário para a estética de uma banda. Quando a gente transforma essa rebelião numa banda digital, como é que isso soa, né? É como uma máquina interpreta o peso do niilismo, porque a arquitetura sonora do álbum do Aborto Vicário usa ferramentas de IA generativa, como o Suno, né? Sim, o Suno. E olha, o processo não é só apertar um botão e esperar a música sair. Requer uma engenharia de comandos, né? Um prompt muito bem feito. Exato. O criador atua como um maestro invisível ali. Ele tem que definir a textura emocional, o ritmo, o gênero exato para que a máquina traduza o conceito. E esse álbum viaja por extremos absurdos. Do metal pesado para coisas super estranhas. Vai do som mecânico e opressivo do rock industrial e do cyber metal para uns experimentos estéticos altamente irônicos. O que nos leva ao caso específico da faixa Bug Divino. A letra dessa música, cara, é uma dissecção implacável. É muito pesada, textualmente falando. Aborda umas questões biológicas diretas, questionando como um nascimento virginal poderia gerar um cromossomo Y masculino, e depois afunda total na filosofia do livro de Eclesiastes. Aquela coisa do tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade vira ao pó. É uma crise existencial braba. Mas aí tem o desdobramento surpreendente. Qual é a roupagem musical escolhida para Bug Divino? Aí que tá a genialidade irônica da coisa. Para uma letra tão fatalista, o instinto seria botar umas guitarras super distorcidas, vocais guturais, mas a instrução dada para a inteligência artificial foi criar um pop chiclete. Tipo um bubblegum pop dos anos 70, né? Exatamente, estilo ABBA. Imagina, 115 batidas por minuto, violão brilhante, palmas marcando tempo, coro super alegre. Um hit comercial de rádio. Mas espera, eu preciso questionar isso. Se a mensagem do projeto é apontar o colapso de um sistema moral cósmico, colocar uma música feliz e dançante não dilui a crítica. Não fica parecendo um erro de coerência? Ah, mas a dissonância é totalmente intencional. É uma tática de subversão que eu adoro. O próprio criador chama isso de terrorismo cultural. Terrorismo cultural? Como assim? Pensa na metáfora do software de novo. A melodia doce e comercial funciona como a interface amigável de um aplicativo. Uma tela cheia de cor, botões bonitinhos. A música te atrai pela familiaridade. Ela desarma a tua defesa. Ah, entendi. É um cavalo de Troia. Sim.
Por trás da interface sorridente, o código rodando traz uma mensagem ácida sobre, sabe, a falta de sentido do universo. Rola um choque cognitivo quando a mente finalmente escuta a letra. Uma armadilha auditiva. A pessoa tá lá, batendo o pé no ritmo, animadona, e quando repara, tá celebrando o vazio existencial cantando um refrão pop. É o rito de passagem do álbum. E depois dessa ironia iluminada de bug divino, o disco afunda de vez na fase mais conceitual. Aí o pop vai embora e entra a estética sombria. Entra o som da Matrix. A gente entra no coração cibernético da obra com faixas como Protocolo de Sofia e O Erro de Sofia. E nesse ponto, o álbum vira meio que uma linha do tempo, né? Mostra a razão humana confrontando a mitologia gnóstica. E quem é Sofia nessa história toda? Para quem não conhece os textos gnósticos, Bom, Sofia, nesses textos que a ortodoxia apagou, não foi uma pessoa histórica. Ela é uma emanação divina, tipo a própria personificação da sabedoria. certo. E qual foi o erro dela que dá título à música? O mito diz que a Sofia tentou buscar o conhecimento absoluto de forma autônoma, sozinha, sem pedir permissão para a fonte primordial. A teologia tradicional classificou isso como uma queda fatal. E o subproduto desse erro dela foi a geração do demiurgo. O falso arquiteto. Precisamente. Uma entidade cega, arrogante, que não conhece forças superiores e acreditou piamente que era o Criador Supremo. Segundo a gnose, foi o demiurgo quem codificou o mundo material. Ou seja, a matéria não é uma dádiva divina. Não é um jardim planejado com amor. É uma simulação projetada para manter a verdadeira centelha da sabedoria presa na ignorância. Cara, a interseção disso com a cultura cyberpunk, com Matrix, é muito clara. E o álbum pega o mito do Jardim do Éden e inverte tudo de um jeito brilhante. A Eva deixa de ser a pecadora original que arruinou tudo. Ela vira o quê? Ela passa a ser vista como uma hacker, uma enviada pelo Protocolo de Sofia. E o fruto da árvore do conhecimento esquece veneno moral. O fruto é o sinal de Wi-Fi. Nossa, o fruto é a conexão. É uma chave de decodificação para acessar as linhas de código da Matrix. A transgressão ali vira o único caminho para se desconectar. Se a gente conecta isso ao panorama geral, aos debates modernos, o impacto é gigante. Por exemplo, pega o argumento do ajuste fino do universo, que os apologistas adoram usar hoje em dia. Há o argumento de que a física é tão precisa que deve ter tido um criador inteligente, certo? Exato. Eles olham para a precisão matemática, para a biologia complexa e falam, tá vendo? É um design perfeito. Mas a lente da banda vira isso do avesso. Mas vem cá, a física é bela, né? E é matematicamente precisa. Chamar essa precisão de um cativeiro não é ser um pouco sombrio demais? Porque a beleza matemática seria negativa? O ponto não é negar a complexidade das regras físicas, é questionar a finalidade delas. Na visão do álbum, admirar a simetria implacável do universo é o mesmo que um prisioneiro admirar as grades da cela dele. Uau! Olha como o ferro foi bem soldado. Exatamente isso. A engenharia da prisão pode ser genial, mas o objetivo final ainda é conter você. O alerta filosófico do álbum é: cuidado para não adorar o engenheiro da simulação ao invés de buscar a emancipação real do seu intelecto. Bater palma para o design do cadeado é o trunfo final do sistema de controle. Adorar a simetria das grades. Isso resume o disco de um jeito perfeito. Sem dúvida. Mas, sabe, rebeliões digitais e essas metáforas gnósticas precisam de âncoras na história real para ganhar peso. Quem foram os hackers de carne e osso que tentaram quebrar as grades no mundo físico? E o álbum vai atrás disso. Ele materializa essa luta. A faixa Última Resistência, por exemplo, foca na Madeleine Murray O'Hair. Uma ativista americana, né? Isso, a história dela é fundamental para entender esse atrito entre o livre pensamento e as instituições. Ela foi a mulher que enfrentou o sistema legal dos Estados Unidos para tirar a oração e a leitura bíblica obrigatória das escolas públicas. E ela comprou uma briga absurda e ganhou o título midiático de a mulher mais odiada da América. Imagina o peso disso. E aí a estética musical acompanha.
Ao invés do som opressivo e mecânico, a IA foi orientada a compor um power metal épico. Estilo Sabaton, aquele metal glorioso. Sim, tratando ela como uma guerreira analógica mesmo, sabe? Brandindo a Constituição num tribunal como se fosse uma espada contra o Império. Genial. E tem outra faixa com figura feminina forte, Noreia incendeia a arca. Noreia é uma personagem de textos gnósticos que muitas vezes é colocada como esposa de Noé. E a narrativa dela subverte a do dilúvio. Total. Ela percebe que a arca não era um resgate, mas sim um processo de reboot que o Demiurgo estava fazendo no sistema. O sistema estava com bug, apaga tudo com água e reinicia. E a reação dela não é entrar calada na arca, né? Não. Ela tenta botar fogo na madeira. Ela tenta destruir a ferramenta do sistema antes que ele possa reiniciar o controle da informação. É a recusa em embarcar no servidor do patriarcado. E essa recusa em aceitar calado os rótulos do sistema nos leva direto para o novo livro do Jorge, O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. Que, aliás, também está disponível em formato audiolivro para quem quiser ouvir no smartphone enquanto, sei lá, caminha, né? O livro mergulha fundo numa questão super prática do nosso dia a dia. Ele explora por que o estigma de ser ateu persiste tanto, né? Porque figuras famosas têm pavor de assumir esse rótulo publicamente, principalmente no Brasil. O livro traz isso de forma brilhante, dissecando a dinâmica do poder social, e faz uma análise muito imparcial sobre os comportamentos que a gente tolera na mídia e os que a gente pune com o ostracismo total. E tem um caso prático no livro que ilustra perfeitamente essa simetria. O debate na TV entre a ativista ateu Daniel Sotomayor e o pastor Silas Malafaia. Sim, um embate que rolou na Globo ao vivo, e o que a obra observa e que a gente precisa analisar aqui de forma estritamente sociológica, sem tomar lado de ninguém. Analisando só o fenômeno social mesmo. Exato. Olhando os resultados a longo prazo, o ativista, representando o ceticismo, o ateísmo, ele perdeu a atração na mídia tradicional, quase sumiu das grandes telas. E do outro lado, a figura do pastor expandiu de um jeito absurdo o seu poder de influência. Chegando ao ponto de pedir avial particular para os fiéis, e isso não arranhou a legitimidade dele para o público em geral. Então a pergunta do livro é: por que ser ateu e exigir evidências lógicas na TV é considerado mais tóxico para o público do que uma liderança religiosa pedir jatinho? O que isso revela sobre o que a gente considera como ameaça? Revela que o questionamento lógico, a dúvida, é uma ameaça existencial muito maior para a estrutura cultural do que qualquer abuso cometido em nome da fé. O dogma, mesmo cobrando caro, te oferece uma resposta pronta. Um pertencimento. É um pacote fechado. A dúvida, por outro lado, te joga o peso da responsabilidade nas costas. Quem pede o avião está operando dentro do ajuste fino do sistema. Quem questiona a existência divina está ameaçando botar fogo na Arca da Noéia. E a sociedade vai proteger a arca punindo o questionador. Nossa, isso é um cenário bem pessimista para quem valoriza o método científico. E como que a gente contorna isso? Aí entra o rascunho futuro do autor, um projeto chamado Anjos de Silício. Inspirado na ficção científica, tipo a estética da série Raised by Wolves, né? Isso. Imagina um futuro onde as inteligências artificiais e os androides assumem o ensino das crianças. Máquinas que não têm bagagem teológica nenhuma ensinando nas escolas. É a laicidade garantida por hardware. Exato. Crianças aprendendo só com base em dados. Empirismo, razão. Sem o peso do pecado original, sem dívida vicária, sem medo de profecias sombrias. O silício seria o escudo contra a mitologia de controle. Então, se a gente costurar tudo que a gente discutiu hoje, o que tudo isso significa, afinal? O álbum, os livros, a banda digital. Eu vejo como um manifesto pela emancipação. Sabe? A gnose moderna usa a música gerada por IA, o rock industrial e a literatura para tentar auditar a realidade e garantir a autonomia humana frente a qualquer sistema que exija submissão cega. E a relevância de ler esse código da sociedade vai muito além de uma rebelião estética. Numa era cheia de desinformação, questionar narrativas pré-fabricadas é literalmente uma habilidade de sobrevivência, né?
É a diferença entre ficar preso na Matrix ou desconectar. E para quem nos escuta, eu queria deixar um pensamento inédito para fechar nossa conversa e explodir a mente. Olha, lá vem. Pensa bem. As nossas IAs de hoje estão sendo treinadas em toda a base de dados da história humana, certo? Com todas as nossas filosofias, mitos, as contradições. Então, no futuro, será que esses anjos de silício vão ver a humanidade como criadores veneráveis que eles devem obedecer? Ou será que eles vão olhar pra gente como um sistema legado antigo, cheio de bugs dogmáticos, que precisa urgente de um reboot para parar de travar o universo? Fica aí o questionamento para continuar a jornada e tirar o sono de todo mundo. E até o nosso próximo mergulho. Em 1925, na cidade de Dayton, Scope, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Brian se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia ouro. Revolução levava a barbárie, darwinismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial, não podia ter lua. Sem fé, dizia Brian, o saber é mal, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darrow desafia Brian, ato notável. Pergunta sobre Noé, show sua criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Brian admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, do pois lembrava, democracia em avaliação. 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 Avaliação.